Não, é isso, enfim, é isso. As pessoas estão sensíveis ao fato de que o gesto fotográfico é um gesto de apropriação da sua imagem. As histórias de que comunidades originárias diziam que tinham suas almas roubadas quando eram fotografadas não é de todo irreal, é verdade. Isso acontece com a gente. Balzac dizia a mesma coisa. Alguma coisa da nossa essência é capturada cada vez que a gente se transforma em imagem. Isso está acontecendo o tempo inteiro, né? A gente lida com isso, que isso inventa novas formas de estar no mundo, novas experiências subjetivas, novas experiências afetivas, etc. E é importante lembrar que o oposto de virtual não é real. A gente geralmente pensa, existe uma coisa virtual, existe uma coisa real. Mas o oposto de virtual não é real. O oposto de virtual é atual. Então, um arquivo fechado, ele existe virtualmente. Então, uma imagem que está lá no meu computador fechadinho e tal. Quando eu abro ela, ou quando eu imprimo, ela se atualiza. Então, ela transforma aquele código em uma experiência visível. Mas enquanto ela está fechada, ela está reduzida ao código. Quando eu abro, eu transformo esse código em algo que eu consigo ver. Então, ela tem uma espécie de natureza dupla, muito curiosa, né? Que faz com que, de uma certa forma, a própria noção de, por exemplo, propriedade seja totalmente, tem que ser totalmente transformada. E no limite, a imagem digital, ela induz ou ela coloca na mesa o problema da validade da noção de propriedade. Não é à toa que com a imagem digital surge uma coisa que nunca existiu antes dessa maneira e que é justamente um contrassenso, né? Que são os bancos de imagem, que são os modos ou as tentativas de restaurar a imagem digital na ordem da propriedade, quando é da natureza da imagem digital circular, se multiplicar, estar simultaneamente em milhões de lugares e suportes e plataformas diferentes. Então, os bancos de imagens são justamente uma tentativa de conservar um certo estatuto de propriedade para uma coisa que não tem esse estatuto mais. A relação da fotografia com a realidade, nesse sentido, sempre foi o problema central da fotografia, sobretudo da fotografia analógica, desde o seu surgimento, né? Que é esse negócio que está na minha frente? Então, por exemplo, o Roland Barthes, que é um cara que escreveu muito sobre fotografia, vai dizer que a fotografia tem isso esteve aí. De fato, né? Você vê uma fotografia de uma pessoa, essa pessoa esteve na frente da câmera, e isso é um dado inegociável. Ela esteve lá. Na fotografia analógica, porque na fotografia digital, na imagem digital, é totalmente diferente, né? Você tem uma foto do Neymar na frente de um campo de futebol, ele esteve lá ou não, não se sabe. É possível saber. Mas na fotografia analógica, sim. Na fotografia do filme, da película e tal, se tem uma foto de alguém, esse alguém isso esteve ali. O alguém e o fundo e tudo mais. No entanto, a maior parte das pessoas que pensaram sobre isso não hesitaram em dizer que, no final das contas, a gente tem que acreditar, a gente acaba tendo que se convencer que a fotografia não significa nada. Ela não é portadora de significado, porque ela é uma imagem mecânica, técnica, produzida por uma espécie de decalque do mundo, de alguma coisa que estava ali na frente da lente. Então ela não carrega significado, porque a experiência do significado para a gente, na nossa cultura, tem a ver com a palavra, tem a ver com o texto, tem a ver com o que se diz de uma imagem. E uma imagem técnica, portanto, não carrega texto, narrativa, portanto, ela não carrega sentido, ela não carrega com ela significado. Aonde está o significado na fotografia? Está na legenda, está no que se diz dela. Quem é a pessoa? Como? Em que condições? O que aconteceu? Do que se trata? Etc. e tal. Basta ver os inúmeros casos na imprensa, né, historicamente, de imagens idênticas, com legendas diferentes, significando coisas inteiramente diferentes.
a imagem digital ela é informação já. Então, a câmera digital já é uma câmera e uma interpretação, uma câmera e um computador. Por exemplo, um exemplo muito curioso disso é a câmera analógica não sabe se o que ela tem na frente dela é um rosto, uma árvore, um céu, etc. A câmera digital sabe. Inclusive, ela sabe que rosto é, qual é o nome da pessoa, percebe? E por quê? Porque ela é uma câmera, uma captação e um processamento, e um computador. Então, ela também interpreta. Então, a imagem digital, ela carrega significado com ela, de uma certa maneira, ou ela lida com isso de forma diferente da fotografia analógica. E isso está na base de uma série de questões que são cruciais na nossa cultura hoje, que passa enfaticamente pela imagem. Identificação, vigilância, etc., né? Privacidade, tudo isso passa pela capacidade que a tecnologia de imagem digital tem de não apenas ver, mas também dizer algo sobre o que ela está vendo, ou seja, interpretar. Quando a fotografia surge, ela surge no contexto da Europa colonial. E, portanto, como acontece com tantos outros procedimentos técnicos que vão da Europa, se espalham da Europa para as colônias, enfim, incluído também, de uma certa maneira, o Brasil, apesar de não ser mais colônia quando a fotografia nasceu, mas ainda assim, o que acontece é que a fotografia ela se espalha para o mundo como uma espécie de pacto de divisão de trabalho imposto da metrópole para as colônias, que diz o seguinte, basicamente: eu fotografo, vocês são fotografados. Eu, europeu, branco, fotografo, vocês, colonizados, negros, índios, etc., são o meu assunto, né? São fotografados. A questão é que, a partir do século XIX, fica evidente, e ao longo do século XX, que o destino de todo mundo é, de uma certa maneira, se tornar imagem. E o grande problema é algumas pessoas têm mais agência, ou seja, mais intervenção, poder de intervenção sobre como, quando, de que maneira elas se tornarão imagens do que outras. Então, o fotógrafo etnográfico, etc., que vai para a Amazônia fotografar os índios, não sei o quê, ele tem total agência sobre quando ele é fotografado, quando ele vira imagem. Ele tem um controle sobre a sua própria transformação em imagem maior do que os índios que ele está fotografando. E me parece que essa desigualdade, né, ela, de uma certa maneira, ela ainda existe, evidentemente, mas ela talvez comece a ser relativizada no momento em que as pessoas são tanto produtoras de imagem quanto assuntos da imagem, né, como objeto da imagem. E eu acho que isso torna as pessoas muito conscientes de que o pacto da transformação de si mesmas em imagem por alguém é desigual. Existe alguém que fotografa, existe alguém que é o objeto desse gesto. Então as pessoas parecem intuitivamente, muito naturalmente conscientes, muito mais conscientes e sensíveis ao fato de estarem sendo transformadas em imagem cada vez mais.